Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou então Padre Juliano, como eu falei disse. Eu sou natural da cidade de Três Rios, mas pertence aqui à cidade de Valença, né? E aí fui designado depois da alteração do dia 6 de abril para ser em todo o cenário propedêutico em Valença e também administrador paroquial da paróquia de Betânia, que é um distrito na mesma cidade de Valença. Mas com grande alegria estamos aí para refletir sobre esse tema, com a cabeça sobre o coração de Jesus, Cristo como lugar do amor de Deus. E ouçamos então a passagem das Escrituras que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 21 ao 27. Capítulo 13, versículos do 21 ao 27. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se, sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz então sinal e lhe diz: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pão e o umedeci no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Essa passagem da Escritura é o que me levou justamente à reflexão desse tema. E aqui gostaria de iniciar um pouco antes, voltando um pouco antes dessa passagem, que nós não lemos, mas que todos conhecemos, o hábito de amor de Jesus na última ceia, de realizar o primeiro ato pés e depois entregar aos seus discípulos o pão, dizendo que este é o corpo dele, e o vinho, dizendo que este é o meu sangue. E aqui, nesse primeiro relato, nesse primeiro momento, a gente já tem uma grande prova do amor de Deus. E aí compreendemos a segunda parte do nosso tema, que é Cristo como lugar do amor de Deus. Em Cristo temos esse amor. Em Cristo bebemos dele. Em Cristo nós encontramos na nossa vida todo o sentido, o significado e a descoberta da nossa humanidade, porque nos faz experimentar verdadeiramente dessa fonte de amor, que é a Santíssima Trindade e que se dá a nós na pessoa do Filho Jesus Cristo. E aí vejam, queridos irmãos e irmãs, é muito importante focar nesse ponto, por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, a gente vê Jesus como muitas coisas, né? Exceto como amor, como aquilo que ele de fato é. E a gente vê Jesus como alguém que cobra e exige demais. A gente vê Jesus como um grande curandeiro, alguns, né? Um grande homem que faz somente milagres. E focamos, nos perdemos nesses pontos isolados da pessoa de Jesus. E assim não nos centramos no essencial e não vemos o mais profundo do ser de Jesus, que é justamente ser amor. E aí, essa característica é muito importante e essencial, porque nos dá luz para compreender toda essa atitude de Jesus no relato do Evangelho que escutamos. Jesus age com amor. E aí a gente olha para a figura de Judas Iscariotes, né? Quem foi Judas Iscariotes? Pode falar, gente. Vocês não viram não, né? Quem é Judas Iscariotes? Um dos 12. Um dos 12. O traidor. Mas o quê? Todo mundo só foca nisso, né? O traidor. Porque é muito fácil olhar os defeitos do outro e julgá-lo. E apontar-lhe os erros.
e não agir com amor. Só que aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante nesse relato. Jesus não diz, quando entrega, quando mostra que um deles o entregaria, não fala o nome de quem. E aqui mais um ato de amor. O primeiro, nós temos quando ele lava os pés. E é bonito perceber quando Pedro tem aquela resistência toda, né? Não, Senhor, você fala, não quer não. E Jesus diz a ele, Pedro, deixa eu lavar seus pés. Porque nem todos que estão aqui estão puros. Tem ainda aqui no meio de vós pessoas impuras e que não se abriram ainda à minha presença, ao meu amor, ao amor do Pai que através de mim chega a cada coração e a cada vida. E ali age de amor para com todos, mas especialmente para com Judas, que já estava decidido a trair, a entregá-lo. Grave essa palavra, entregar. É muito importante aqui na nossa reflexão também. E é o segundo momento de amor de Jesus, no qual ele mostra para nós a sua essência, o que ele é e quer ser na nossa vida. Nós temos justamente quando ele anuncia que um daqueles que estavam com ele, que cearia com ele, o entregaria. E aí volta a frisar, ele não diz o nome do traidor. E aí aqui a gente chega na atitude da primeira parte do nosso tema, com a cabeça sobre o coração de Jesus. E por que se dá essa atitude do discípulo que Jesus amava colocar a cabeça sobre o coração de Jesus? Por causa de uma coisa que acontece muito também no nosso meio, que é a fofoca. Quando Jesus anuncia isso, Pedro, que está lá na ponta da mesa, segundo o relato de João, a mesa aqui está em formato de ferradura. Então, na cultura judaica, quem dirigia a palavra por primeiro ao chefe da mesa era quem se encontrava mais perto do chefe da mesa. Não poderia nunca alguém que estava lá na ponta começar a fazer perguntas. E Pedro era um desses que estava lá na ponta da mesa. E aí ele faz sinal para João, que estava ao lado. E diz a ele, pergunta quem é. Pergunta aí, você conta para a gente. Fofoca aqui, não. A gente quer saber. E quanto mais sobre tem, aí a gente quer saber mesmo, né? Não dá nem para fazer nada, mas só para saber. Porque se fizer alguma coisa contra a gente, aí a gente tem prova para poder incriminar aquele que está fazendo contra a gente, né? E aqui, Jesus nos mostra uma coisa muito profunda que é o que a gente vai chegar agora. O discípulo amado, ele inclina a cabeça no coração de Jesus. Aí aqui, vamos olhar para o nosso santuário agora. Como é que chama o santuário aqui? Coração eucarístico de Jesus. Coração eucarístico de Jesus. Celebramos ontem a solenidade do Sagrado Coração, né? E é a mesma coisa. Porém, aqui traduzido esse coração, a Santíssima Eucaristia, que é a fonte, é o centro, é o cume de toda a vida da igreja. E aí vejam, João, discípulo amado, eu sou daqueles teóricos exegetas que não é João, tá, gente? A Bíblia gigantesca para dizer quem é o Senhor amado, tem uns que dizem que não é João. Eu sou da linha que diz que é. Por isso, quando eu falar que é João, vocês não assustem ainda, tá? É a linha do assunto. João inclina a cabeça no coração de Jesus. A intenção primeira era justamente saber quem era o traidor. Só que João se depara com algo de inusitado na sua vida quando faz isso. E é o que Deus convida a cada um de nós a fazer, e quando fazemos, a gente também se depara com algo de inusitado, com algo de surpreendente, com algo de maravilhoso que transforma a nossa vida. Aí olhem para o coração de novo eucarístico de Jesus que nós temos aqui. Quem já deitou a cabeça sobre esse coração eucarístico de Jesus aqui? Desde que foi criado o santuário. Quem já deitou a cabeça sobre o coração eucarístico de Jesus? Não precisa responder, não. Vocês vão entender agora para poder responder. Quando o discípulo que Jesus amava deita a cabeça sobre o seu coração, ele ali é envolto desse amor. E não consegue ser outra coisa na sua vida senão amor. Esse amor do qual bebe, mesmo que no primeiro momento com uma intenção não tão boa,
que era descobrir quem ia trair Jesus para contar, para espalhar, para delatar, para acusar. Ele tem toda a sua tentativa frustrada e convertida e transformada e mudada por Jesus. E aqui entendemos mais uma vez por que Jesus é o lugar do amor de Deus. Quem se encontra com Ele verdadeiramente não consegue ter outra experiência, sentir outra coisa, senão amor na vida. E aqui eu digo com profundidade mesmo, porque quem verdadeiramente experimenta o amor na vida não consegue depois ser outra coisa senão esse amor que experimentou. E aqui mora o grande segredo. Aí veja, Jesus mostrava o erro de um, sem dizer o outro. De maneira genérica, sem apontar, sem delatar, sem botar à mercê dos amigos de comunidade para ser acusado, chicoteado, espancado, às vezes até expulso da comunidade. Não é essa atitude de Jesus, porque o amor não faz isso. E aqui a gente pode olhar para a nossa vida. Quantas vezes falamos com Jesus? Quantas vezes não fomos fiéis ao seu projeto de amor? E nem por isso ele nos rechaçou, ele nos excluiu, ele nos espancou. Muito pelo contrário, ele sempre se manifestou e se doou enquanto misericórdia. Amor para conosco, como aquele pai do filho pródigo, que vai de encontro para salvar e não para condenar e acusar, mesmo depois de tudo de errado que fez na vida. O amor, ele nos constrange a esse ponto, de pensarmos que ele vai se manifestar de uma forma horrenda, horripilante, às vezes assustadora, e na verdade o que ele faz não é nada disso. Ele nos envolve, ele nos embala, ele nos toma para si e nos transforma. Aí aqui uma atenção para o detalhe do texto que está nas entrelinhas, que o evangelista não diz se aconteceu ou não. E aí eu coloco o meu trabalho dizendo que não aconteceu. Foi que o discípulo que Jesus amava, ele soube quem era o traidor. Porém, ele não delatou também. E por que ele não delata? Vocês sabem? Você já consegue contemplar e vislumbrar o porquê? Porque se o amor não o faz, por que é que quem é amado pelo amor tem de fazer? Isso é ter a vida transformada pelo amor de Jesus. Isso é deixar com que Ele entre na nossa vida e nos transforme verdadeiramente. Sabendo das aspirações e dos propósitos dele para a vida de cada um de nós, a gente não consegue ser outra coisa senão aquilo que ele sonhou e que coloca à disposição para a nossa vida, mediante esse amor. Mediante esse ato de entrega, de doação. E aí um amor tão grande, que não cabe um peito de coração, tão grande que é esse amor. E aqui, veja, que o barco está sempre voando, tá, gente? Várias áreas da teologia e do conhecimento para a gente poder contemplar ainda mais, tomar mais gosto por isso. Aqui a gente vai lá na Santíssima Trindade, que não precisa criar o que criou, mas cria porque, de tanto amor que existe nela, nessa vida intradivina, esse amor se derrama e quer criar mais coisas para compartilhar desse amor. Deus não precisa do mundo, de nós, dos animais, das plantas, de tudo que Ele criou. Mas Ele cria por amor. Porque Ele quer compartilhar, aumentar, expandir essa comunhão, essa comunidade. E aqui, mais um ensinamento para nós. A vida com Deus nunca pode ser uma vida isolada e sozinha. Aquele que faz a experiência do amor na vida, ele não vive só e não fica pautado e se guia por egoísmo, por indiferença, por falta de abertura de amor. Não, mas pelo contrário. Ele quer comunhão. Ele quer viver em comunidade, pois descobre com Jesus
por Jesus e em Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, que a sua vida, toda ela, só tem sentido e razão de ser quando com o outro, com O maiúsculo, mas também com os outros, com O minúsculo, que vão conosco. Esse outro com O maiúsculo é Deus. Sozinho não dá, queridos irmãos e irmãs. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E aí, voltando aqui para essa passagem da cabeça sobre o coração de Jesus, e o descobrir quem é trair e o não falar quem é o traidor, nos ensina que, uma vez na intimidade com o Senhor, tem coisa que não é para ser dita. Tem coisa que não é para ser mostrada, ou apresentada, ou apontada, quando não vai acrescentar, quando não vai enriquecer, quando não vai trazer o outro para perto ou para dentro desse amor. É isso que o discípulo amado descobre na cabeça sobre o coração de Jesus. Por isso eu perguntava, quem aqui já colocou a cabeça sobre esse coração eucarístico de Jesus? Agora vocês podem responder. Quem aqui já se permitiu colocar a cabeça sobre o coração de Jesus? E não precisa ser perfeito para isso não, tá? Porque o discípulo que Jesus amava não era perfeito. O Judas Iscariotes não era perfeito. Pedro não era perfeito. A comunidade dos discípulos não era uma comunidade de gente perfeita. Prova disso é a fofoca, acabei de dizer. Pedro estava curioso. Pergunta quem que é para contar para a gente. E a gente bota para correr. Às vezes é o nosso pensamento também. A gente acha que o traidor é só aquele que entrega, né? E aqui essa palavra, eu dizia que ela é muito importante. Entregar. Esse verbo aqui é muito bonito. É uma coisa que eu também aprofundo no meu trabalho. Porque tem dois sentidos do entregar. Ele pode ser pessoal, eu me entrego, ou ele pode ser referente a outrem. Ou seja, eu entrego o outro. Eu pergunto para vocês, qual que é a melhor atitude aqui? Qual é o melhor caminho? Se entregar ou entregar outro? Se entregar. E aí outra pergunta aqui para a gente refletir. Não precisa responder isso que o Padre está perguntando, porque são perguntas gerais para a gente refletir e aprofundar na própria vida. E eu? O quanto eu já me entreguei para o Senhor? Ele se entrega. E é bonito o relato da consagração na missa, da instituição da ceia, na narração que nós ouvimos, não aqui, mas toda a missa, e principalmente nas Escrituras, que vai dizer assim: na noite em que ia ser entregue. Por que esse ia? Porque por mais que Judas entregue ele, não foi a atitude primeira de Judas, foi dele mesmo. Porque ele se entrega por primeiro. Jesus, antes do desejo horrível de Judas, ele já tinha se entregado. Se entregado com amor para os seus, se entregado com amor naquela ceia, e depois se entrega novamente quando vem as autoridades para prendê-lo. Ninguém entende nada. E é bonito depois ver isso lá quando chega Judas com a tropa, que ninguém entende por que Judas está beijando o rosto de Jesus. Ninguém entende porque Jesus não delatou e nem o discípulo que Jesus amava. Aqui, irmãos e irmãs, o grande ensinamento para nós. Uma vez envoltos no amor, a gente guia a nossa vida por esse amor e pelas mesmas atitudes do amor. O amado se assemelha a tal ponto ao amor que recebe, que ele não consegue ser outra coisa senão um com comunhão. Um com esse amor. Entregar. Aí o discípulo amado, ele descobre também que não é entregar Judas,
mas se entregar, se render a esse amor. Eu sigo essa linha de que ninguém soube lá naquela ceia quem era o traidor. Ficou todo mundo na incógnita, na dúvida. Com aquele ponto de interrogação, continuaram a caminhada com ele. Os que sabiam era Jesus, o discípulo que Jesus amava, e Judas o traidor. E aqui, voltando à questão do amor, quando Jesus anuncia um de vós há de me entregar, ele mais uma vez manifesta amor para com Judas Iscariotes. Mesmo sem dizer o nome de Judas, ele quer mostrar para Judas que ele sabe que um deles vai entregar. E Judas precisa ter consciência de que o seu plano fracassou, para ver se arrepende e volta atrás. E não faz, porque sabe que já foi descoberto. Mas Judas é cabeça dura. Ele continua. Ele não experimenta mais uma vez esse amor. E aí outra pergunta: quantas vezes nós não experimentamos também esse amor? Esse amor se joga na nossa vida. Esse amor se lança ao nosso encontro. Esse amor se entrega em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, em cada oração, em cada sacramento, em cada atividade na igreja, com a igreja e para a igreja. Esse amor se dá, se mostra, se faz presente. E a gente continua a rejeitá-lo, porque sempre repele essa atitude de colocar a cabeça sobre esse divino e amorosíssimo coração. Em outras palavras, não quer ser envolvido, não quer ter parte, não quer entrar, ser um bom. Entrega. Jesus deixa muito livre. Qual caminho a gente vai tomar? Se é se entregar ou se é entregar a outro. Judas escolheu justamente entregar muito e não se entregar a esse amor. E aí vejam, essa é a segunda manifestação de amor de Jesus, tudo num único momento. Veja, a primeira vez, quando lava os pés. A segunda vez, quando anuncia a traição e já sabe de tudo. Aí o número 3, olha, a plenitude. Jesus se entrega pela terceira vez quando faz o quê? Molha aquele pedaço de pão no bocado de vinho e entrega como primeiro a quem? A Judas Iscariotes. O terceiro ato de amor de Jesus. Ele se entrega por primeiro a Judas. Mais uma vez na expectativa, na esperança do amor de que Judas fosse recebê-lo, aceitá-lo verdadeiramente na vida. E quando ele vê que Judas não está decidido a aceitá-lo, mas a recusá-lo, ele diz isso que ouvimos aqui no final. O que ele diz? Vá, Judas, faz depressa o que estás fazendo. O que você não abriu mão de deixar de fazer. O que você quer levar adiante, mesmo sabendo que vai quebrar a cara. Mesmo sabendo que não é por aí. Mesmo sabendo que isso vai te trazer depois grandes complicações para a vida. E aqui olhamos mais uma vez para a nossa própria vida. É importante nos vermos em cada personagem bíblico e ver a nossa vida à luz da vida deles. E nós, quantas vezes, somos cabeça dura também nesse sentido e queremos continuar a fazer algo que sabemos não acrescentar nesse projeto, nesse plano de amor, nesse ato de entrega, nesse ato de olhar para si próprio e de se entregar e não entregar o outro. Está difícil o que o Padre está falando? Está confuso? Está complicado de entender? Isso dá umas palmadas na gente, né? A gente fica meio até tonto assim quando escuta. E eu falo que o meu trabalho com fotografia não foi bem uma pesquisa acadêmica. Muito isso. Foi também. Mas eu quis focar mais no sentido espiritual. Rezar com aquilo que eu estava aprofundando no estudo.
e que queria transmitir àqueles que depois tivessem contato com o meu trabalho. Aqui eu vou voltar um pouco lá na solenidade do Opus Christi com vocês. Olhamos para a Eucaristia, que significa ação de graças, louvor a Deus, a esse Deus que se entrega e se dá, e aí vejo a capacidade dele de se entregar. Ele se utiliza de coisas que para nós não tem sentido nenhum. O pão e o vinho, para mais uma vez se entregar a nós. E é bonito compreender que a última ceia, ela nunca acaba. Ela se perpetua enquanto memorial da Eucaristia. E é bonito perceber que cada missa ela não termina. Porque pode até findar-se a missa, mas na bênção final da despedida começa a missão, a missão. Que riqueza! O quanto Deus continua se entregando. E aí na missão, Deus quer contar com a gente, que agora está cheio dele, para ser presença dele e ser entrega dele no mundo. Acho que o quadro está assustando vocês, né? Não. Vocês talvez nunca tenham pensado que era tanta responsabilidade assim participar da missa. Ou vir ao encontro desse coração eucarístico de Jesus. Ou adorar esse divino e grandioso coração. Assusta mesmo. O padre se assustou muito também fazendo essa pesquisa. E o quanto várias vezes o padre cai em choro, quando ainda era seminarista, pesquisando tudo isso aqui. Tinha momentos que ao invés de escrever, era chorar. Com toda essa beleza, com toda essa riqueza, a qual Jesus nos mostra e nos faz perceber de profundo e de rico a nossa fé. Ser de Jesus, queridos irmãos e irmãs, morar, sempre vir ao encontro desse coração eucarístico, é deixar-se transformar por Deus. É deixar com que essa entrega primeira do Senhor nos alcance e nos faça viver o mesmo movimento e atitude, se entregar. Mais uma vez a pergunta volta nela. Quantas vezes já nos entregamos verdadeiramente a esse divino coração? Até que a hora aí vai, já está acabando, né? 10 minutos. Aqui eu finalizo justamente com essa segunda parte, quando abordo essa questão da aceitação ou da recusa de Jesus como sendo o lugar do amor de Deus na vida. Judas ele faz o caminho de recusa. E isso mostra para nós o quanto que a recusa na nossa vida, a recusa de Deus, a recusa dos irmãos, a recusa daquilo que Deus pede de nós, a recusa do ato e do gesto, da atitude de se entregar, o quanto prejudica a nossa vida, o quanto empobrece a nossa existência, o quanto mata quem não tem nada a ver com as nossas pendências e dilemas pessoais. Recusar Cristo enquanto lugar, esse lugar de amor de Deus na nossa vida, é tirar todo o sentido dela, é não ter norte na vida, é sempre vir à missa, participar de qualquer coisa na igreja, e isso não surtir efeito nenhum na nossa vida, na nossa existência, porque estamos sempre repelindo, afastando, rechaçando, excluindo esse ato de amor de Deus de nós. Ele se entrega, ele se dá, ele vem ao nosso encontro, mas nós fugimos, nós corremos, nós somos resistentes como Judas em não assumir e aceitar Cristo enquanto esse amor de Deus. Aí tem os que acham que ele é o coleguinha, né? Tem que brigar, quando coisa não vai bem, tem que brigar com ele. Ele é um colega, ele é um amiguinho de rua, que eu só escuto aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu acho. E aí quando vem coisa dura e difícil de viver, a gente faz igual o Pedro lá atrás, na outra passagem da Escritura, né?
Senhor, está todo mundo indo embora. Ó. O Senhor está falando que está duro demais. É interessante, quando Jesus olha para ele, né, ele fala o quê? Ô Pedro, eu não obriguei você a estar aqui atrás de mim não, filho. Você quer ir com eles, você é livre como eles para ir. Porque eu sei da responsabilidade, da exigência que é esse segmento. E por isso muitos estão indo embora, porque já caíram a real. E já compreenderam que é muito exigente e difícil para eles. E para você? Como é que é? Você quer ir com eles? Pode ir. E é bonito ver, porque Pedro é assim, gente. Na comunidade dos discípulos, ele é um impulsivo, ele é um rude, ele é aquele que tudo que dá na telha ele joga para fora, ele não pensa para falar. Não sei se vocês já perceberam isso. Nos evangelhos, ele está sempre dando paulada de Jesus. Que ele tenta fazer a coisa certa, mas o certo dele não é o certo de Deus. E aí é bonito quando ele olha a paulada que Jesus deu nele, o sacode, para ele cair na real. E ele fala assim, Senhor, a quem iremos? Só você tem palavra de vida eterna? Ah, Pedro, então você começou a compreender o que é esse Senhor. Então você pode continuar, não precisa mais ir embora não. E aí, queridos irmãos e irmãs, olhar para a vida de Pedro em paralelo com a de Judas, é olhar também para um que um pouco não traiu Jesus também. Quantas vezes Pedro nega Jesus? Só que depois ele faz o caminho de perdoa, ele abre a sua vida para essa atitude de colocar a cabeça sobre o coração de Jesus. Não naquele mesmo momento que João, o discípulo que Jesus amava, mas mais na frente, após a ressurreição, quando lá no lago Jesus aparece, ele está no barco, e o discípulo que Jesus amava, veja, está sempre junto, Pedro, o discípulo que Jesus amava. É assim o barco, agora essa passagem que eu estou falando, é assim quando correm ao túmulo para ver se realmente o corpo não está lá. E quem chega primeiro? O discípulo que Jesus ama. Ele se apressa, porque quem ama, quem já foi envolto por esse amor, é mais rápido. Não fica nessa lentidão, nessa estagnação. Tem pressa. E aí, quando está lá, ele se joga no lago, ele se joga no mar. Porque está no e é Jesus. E aí, quando ele vem, Jesus o chama, Pedro, para de palhaçada. Sai dessa água, vem pra cá. Já vi que você estava pelado dentro do bar. Já vi os seus limites. Essa é a vez de Pedro no bar. Já vi as suas grandes imperfeições, todos os seus defeitos. E não vi isso agora não, Pedro. Já tinha visto lá atrás. Desde que eu te chamei, te escolhi. Assim como foi com Judas. Eu não escolhi ninguém sem conhecer. Vocês não me conheciam, mas eu vos conhecia. E aí é bonito ver a reconciliação que Judas não teve a capacidade, porque ele recusou. Aí aqui a aceitação de Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tá bom, assenta minhas ovelhas aí. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Já falei que eu te amo. Assenta minhas ovelhas. E aí Pedro não tinha ainda caído em si o que Jesus estava trazendo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu. Você sabe por quê? Porque ele lembrou que 3 vezes ele havia não amado, ele havia negado, ele havia recusado. E aí é bonito de novo, quando toma a paulada, mesmo que de maneira dócil, leve, doce da parte de Jesus, com amor. E essas palavras são com amor da gente. Aqui é só uma imagem, não é paulada em si. É aquela palavra que faz cair em si, que traz para a realidade, que coloca o pé no chão e faz parar de voar. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe tudo. Não adianta ficar aqui fingindo, inventando,
criando fantasias. Porque tem gente que parece essa fantasia para ir para a igreja, né? Quando passa daquela porta aqui para cá, o anjo. Tá pouco aparece a auréola na cabeça. O problema é quando passa daquela porta lá, parece que a fantasia queima, né? Acho que bate o sol, pega fogo e volta à realidade. Aí chega em casa, espraguejando todo mundo. Pode olhar o cachorro ali no portão que já tinha que pintar, de brigar, xingar. Foi alcançado por esse amor. Teve a cabeça sobre o coração de Jesus. Uma pessoa assim, que vive de fantasia, que inventa situações para fingir que é de Deus, para fingir que comungou, para fingir que se tornou Eucaristia na vida do outro. Aqui é outra coisa, não sei se vocês sabem. Quando a gente comunga, não é para se alimentar simplesmente, matar uma fome física. Mas é para que nós, com a força de Deus, nos tornemos presença dele no mundo. Em outras palavras, nos tornemos Eucaristia lá fora. O que é Eucaristia se não entrega? Se tornar uma vida mais à disposição, que vai ao encontro, que se lança, que se doa, que se entrega. Padre vai levantar medo de vocês, tá? E aqui, Evangelho, a gente finaliza esse momento com essa simples e tranquila exposição. Amém? Amém. O altar